Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos falando sobre os milagres de Jesus e também orando pelo Brasil. Falando dos milagres de Jesus e orando pelo Brasil. Glória a Deus. Estou guardando a presença de vocês ansiosamente, né? Passei hoje à tarde um tempo pedindo a Deus pelos os que me seguem aí no Instagram e no Facebook. Então, espero que o Senhor te abençoe, encha o seu coração da paz e da alegria do Senhor que nos fortalece. Nós vamos falar hoje de João Batista. Eu intitulei de Milagres para João. É interessante, né? Milagres para João. Esse João tão especial que Deus enviou ao mundo, né? O João Batista. Então, qual que é o ponto central aqui da história de João Batista? Né? Jesus estava fazendo tantos milagres, né, na Judéia, na Galileia e ao redor, que os discípulos de João foram avisar João o que estava acontecendo. E João chamou 2 discípulos e os enviou a Jesus com uma pergunta. João dizia a Jesus: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Né? João Batista teve um momento de dúvida, né? A dúvida, ela assalta o nosso coração. Mas a dúvida, ela não é má em si mesmo. O problema é que se você permanecer na dúvida, porque quem crê não deve permanecer na dúvida. A dúvida deve te levar para investigar, para ver se as coisas são assim como João Batista fez, né? Ele investigou, ele mandou perguntar a Jesus: és tu que havias de vir ou vamos esperar outro? E quando os enviados de João Batista, os 2 discípulos, chegaram perto de Jesus, olha o que aconteceu. Naquela mesma hora, quando os discípulos chegaram, naquela mesma hora, Jesus fez algo espetacular. Né? Ele curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Parece um pouco até, vamos dizer, irônico, né? Naquela mesma hora, Jesus fez isso porque ele amava João Batista tanto, ele honrava tanto João Batista, que ele fez vários milagres, não? Por isso eu intitulei Milagres para João. Aquela mesma hora, né? E aí ele disse para os discípulos, é como se ele falasse assim: olha, João Batista enviou você, espera aí um pouquinho. Eu vou aqui curar umas pessoas, vou curar uns cegos, vou expulsar uns demônios, e depois eu falo com vocês. Aí ele chamou os 2 e disse: vai e anuncia a João que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Né? Então, Jesus fala de tantos milagres que ele estava fazendo, né? Porque ele tinha dito em João, né, que os milagres mostravam que o Pai estava nele e ele no Pai. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus falou isso, né, lá no Evangelho de João, no capítulo 14.
estamos com um problema aqui de alarme aqui, mas paciência aí. Então, ele mandou falar para João essas coisas, para fortalecer João e tirar João da dúvida, né? E Jesus diz, bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar, né? Então, ele manda um recado para João para fortalecer sua fé, para que ele ficasse firme. E depois que os discípulos de João se retiraram, Jesus começou a falar sobre João. Versículo 24 de Lucas 7. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito, eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, o testemunho de Jesus, né, sobre João Batista é grandioso, né? O maior profeta. Você vê que se você pensar nos profetas bíblicos, né? Mas eu não creio que Jesus estava fazendo comparação de pessoas, né? Mas falando da profecia de João, que é preparar o caminho, eis que envio meu servo que vai preparar o caminho diante do Senhor. Então, ele é grande por causa da mensagem que ele tinha, era grande, é preparar o caminho do Senhor. E como que está o Senhor aí na sua vida? Como que Jesus está reinando em você? O caminho do seu coração está aberto para Cristo? Você já entregou o seu coração ao Senhor? Né? Abra o seu coração para o Senhor. Confie nele e o mais ele fará, está escrito. Né? Faça caminhos direitos para os seus pés. Foi isso que João veio fazer. João veio pregar arrependimento, arrependei-vos e crede. Jesus veio pregando arrependimento, arrependei-vos e crede no Evangelho. Como a gente pode ser salvo? A gente é salvo por Jesus Cristo, pela obra que ele fez na cruz. E a gente recebe essa salvação pela fé, quando o nosso coração é aberto para crer e quando nos arrependemos dos nossos pecados. Ou seja, eu sou um pecador, eu preciso do Senhor. Né? Jesus se revelou a João Batista. Jesus fez milagres para João. Jesus mandou sinais maravilhosos para João. Ninguém nunca tinha feito o que Jesus veio fazendo. Ninguém nunca teve uma relação de intimidade tão grande com Deus, o Pai, como Jesus teve. E por isso ele fazia as obras do Pai. Né? Por isso o Pai estava nele. O Pai amou a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos conheçam o mediador, o Senhor, o Rei, né? Porque Ele é aquele que está conosco. João vacilou um pouquinho, mas ele foi socorrido, né? A Bíblia diz, ele foi socorrido nas dúvidas dele. Se você tem dúvida, saiba que se você abrir o seu coração para o Senhor, ele vai te dirigir a palavra dele, ao Espírito dele, que é nosso Consolador, e que vai te socorrer, te ajudar nas suas fraquezas. Como está escrito em Romanos 8, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos.
Então Deus quer que você se chegue a Ele, que você se lance nos braços dEle, que o Espírito Santo venha habitar no seu coração. Jesus disse: se alguém me ama, será amado meu Pai, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Pergunta: Jesus está habitando no seu coração? O Pai está habitando no seu coração? O Espírito Santo está dentro de você? O Espírito Santo já te regenerou para ser uma nova criatura? João Batista pregou arrependimento e ele anunciou que Jesus viria. Estou pregando para vocês, esse tempo do coronavírus é um tempo de arrepender, é um tempo de consertar com Deus, é um tempo de ouvir o testemunho de João e atender. Olha o testemunho de João que está no capítulo 3 de João. Eu quero ler a partir do versículo 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas um amigo do esposo que lhe assiste o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, Jesus. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos, Jesus. E aquele que viu e ouviu isto, testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Você quer saber se Deus é verdadeiro? Aceite o testemunho de Jesus Cristo. Aceite a palavra dele no seu coração. Abra o seu coração para a palavra de Deus, porque aquele que Deus enviou, Cristo, fala as palavras de Deus, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. Jesus foi cheio do Espírito, nele habitava toda a plenitude da divindade. O Pai ama o Filho. O Pai, Deus, ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Então, Deus te entregou o seu destino eterno. Abra o seu coração para o Senhor para que você seja salvo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Você crê no Filho de Deus? Você crê que Jesus é o único caminho? Você crê que Ele derramou o sangue para te purificar de todo pecado e que não há nenhum outro Deus, ninguém mais pelo qual importa que sejamos salvos? Então, quem crê no Filho desse modo tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus é a justa reação de Deus contra o pecado, não é uma raiva, não é uma coisa gratuita, é a reação da santidade dele que vai levá-lo a julgar o mundo no último dia. Olha, muitas passagens da Bíblia mostram Jesus seguido pelas multidões, como nesse caso dos milagres para João. Ele estava curando, pregando, expulsando demônios. Olha, eu tenho uma lista aqui enorme das vezes que Jesus estava sendo seguido pela multidão. Ele olhou para elas e viu que era como ovelhas sem pastor. Ele teve compaixão delas, ele curou os enfermos, ele expulsou os demônios, ele ensinou, ele pregou o evangelho aos pobres, que os pobres não tinham vez naquela época e continuam não tendo, né? Nós precisamos fazer a mesma coisa. E a Bíblia diz em João, capítulo 20 e 21, que Jesus fez tantos milagres para testemunho de que Deus estava com ele, e que se fosse escrito todos os milagres que ele fez, não caberiam de livros no mundo. Não é lindo, maravilhoso? Quero encerrar com oração, né? Quero pedir a Deus pela vida de cada um que está aqui escutando essa mensagem, e quero pedir a Deus pelo Brasil nessa batalha contra o corona. Tem sido dias de angústia, dias de dificuldade, dias de batalha, e nós estamos nessa batalha.
para pedir a Deus, que eu tenho pedido a Deus, que Ele diminua essa pandemia, né? Que Ele faça decrescer o número de mortos, que Ele ponha a sua mão, que Ele nos dê a sua misericórdia, a sua graça. Pai, obrigado em nome de Jesus. Primeiro quero pedir pelos que ouviram, estão ouvindo e que ouvirão essa live, especialmente para aqueles que estão na beira aí de entregar a sua vida a Cristo. Dê-lhes revelação, abra o coração deles para que creiam na mensagem da vida eterna, que quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, quem não tem o Filho não tem a vida, não tem o Pai. E Deus, eu quero te pedir pelo Brasil, dias de angústia, dias de batalha, dias de aflição, eu quero te pedir misericórdia, Deus. Tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia daqueles que estão no vale da sombra da morte. Tem misericórdia daqueles que estão hospitalizados. Tem misericórdia, Senhor. Estende a tua mão, faça cessar essa epidemia, diminua essa pandemia. O Senhor é soberano, o Senhor tem o poder para isso. E é nisso que eu creio. E é nisso que eu vou continuar pedindo ao Senhor todo dia, até que passe as calamidades. E a tua palavra diz: esconde-nos à sombra das tuas asas, até que passem as calamidades. Nós vamos nos esconder à sombra das tuas asas. Nós não vamos temer a morte, não vamos temer o mal, porque tu estás conosco. Nunca, jamais nos abandonará. Obrigado, Pai. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, compartilhe aí esse vídeo, né? Vamos espalhar a palavra de Deus. Glória a Deus. Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre.